Pod Business, o podcast da M-Stort. Então, Gerson, falava em tecnologia e todas as tecnologias embarcadas, né, que ficam, às vezes, no nosso back-office para atender esse consumidor. Mas eu gosto de falar dessa tecnologia aqui, Maria. Essa aqui é a internet do brasileiro e especialmente do 60 mais brasileiro. Uma tela de 6 polegadas. É por aqui que a nossa marca vai se relacionar com esse consumidor. É por aqui que meu e-commerce precisa vender para ele. É por aqui que ele vai fazer o pedido ou utilizar uma ferramenta que tenha sido desenvolvida utilizando o WhatsApp como base. Então, toda a tecnologia por trás, ela precisa ter uma interface fácil de ser utilizada para esse consumidor. E quando eu falo fácil de ser utilizada, a gente não pode também pensar em infantilizar as coisas, tá? Sim. Porque assim... é quase uma soberba, né? Quando infantiliza a comunicação. É um desrespeito. E esse consumidor, ele percebe, tá? Quando ele está sendo tratado, tipo, olha, estão me tirando aqui para inábil, né? Para usar a palavra. Então, ele não aceita. Então, garantir que o nosso site funcione bem numa tela de 6 polegadas é o grande desafio e é fundamental. É por ali que ele vai fazer uma compra por impulso, é por ali que, sentado na sala, ele vai entrar e aprofundar uma informação, é por ali que ele vai fazer a compra dele, é por ali que ele vai fazer um pagamento de cartão, fazer uma compra pelo Pix. Então, e a gente não está dando atenção devida. A gente, quando falo na média, tá, o mercado não está dando atenção devida. A gente dá muito foco nas telas PC, que são aquelas telas maiores, que é o lugar onde os sites são desenvolvidos, e aí depois o sistema de responsividade do browser do smartphone, que precisa ajustar aquele site. Foi pensado assim, colocar na vertical. E nem sempre a experiência é boa. Então, a gente, sabendo que esse público começa por ali, o nosso site também tem que começar a ser pensado numa tela pequena. Né? Então, isso ajuda na conexão com a marca, isso ajuda na efetivação da venda, isso ajuda a não fazer um carrinho de compras ficar abandonado no e-commerce. Sabe que, pegando exemplos do passado, que eu vi, pelo menos, em São Paulo tinha uma loja chamada G. Aronson, que era um dos comércios que lutava com as Casas Bahia naquela época. E o seu Aronson ficava na porta da loja, ali na região central de São Paulo, numa cadeira, e ele conhecia a maioria dos clientes. E ele dava crédito para os clientes dele, na época, no carnê, que em São Paulo era já um avanço naquela época. Eu me assusto às vezes com esse trampolim que houve no tratamento da política de negócio para velocidade, para essa que tu estás comentando do celular, ou seja, da comunicação, que tudo é detalhe, por onde ele começa a ver, a percepção que ele tem, a forma que ele decide, são ensinamentos, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, e tu traz com muita propriedade essa questão. Né? E a gente pode até conectar esse caso do acesso à informação como uma preparação de venda, considerando que esse é um consumidor racional, ele pensa bastante antes de comprar aquele televisor. Ele pesquisa, ele conversa com os amigos, ele conversa com os filhos, ele entra no site da loja e olha as características do produto. E quando ele chega lá na loja, ele sabe mais do que o vendedor, muitas vezes. Por quê? Porque ele se preparou para aquela compra. Ele começa a comprar no celular, né? Que é a internet do consumidor 60 mais. Então, conseguir passar as informações adequadas vai ajudar no processo de decisão, vai ajudar no gatilho de compra dele. Mas muitos desses, um exemplo, a gente trabalhou um tempo com um sindicato de aposentados em São Paulo. São 800 mil associados dentro desse sindicato. E se criou uma agência, uma franquia da CVC para os aposentados dentro desse local.
E ela foi dimensionada para venda online. Só que nós percebemos no dia a dia que as pessoas iam lá falar com o vendedor para discutir o programa e às vezes sabiam mais do programa que o próprio vendedor. Nesse sentido que tu estás comentando. Isso. Pesquisaram, foram ler, né? Eu não sei que ano foi isso. Não, agora recentemente. Então, as pessoas se preparam para essa decisão, mas a viagem, Maurênio, e eu falo por experiência própria, eu gosto de fechar minha viagem numa agência, quando é um lugar novo, né? Conversar com... E às vezes quando tem a sorte, quando quem está me atendendo já teve essa experiência. Então, a gente já começa a viajar no momento de fazer a aquisição do pacote, buscar informações, que roupa eu tenho que levar, coisas que estão no site, mas estão dispersas. Então, a venda interpessoal, e essa é uma característica do consumidor sênior, tá? Ele gosta também dessa venda presencial. É isso que eu ia te perguntar. A tecnologia, né, e todos os meus aprendizados sobre o tema, entendendo o consumidor, ela é uma ferramenta, ela é um meio, ela nunca é o fim, né? Isso. Ela está num movimento intermediário. É uma característica dos 60+, ela usar a tecnologia para buscar, fazer a pesquisa e na hora de materializar eventualmente a compra, ela tem a preferência por estar presencialmente, por ir olhar, por materializar aquilo que ela está comprando. Acho que é uma característica muito particular que a gente tem. Chancelar a compra. De chancelar a compra. E aí eu trago só um exemplo. Estou te perguntando para que tu responda, mas vou trazer um exemplo da minha dissertação de mestrado, que era o olhar de um 60+, na relação médico-paciente, em que ele, muitas vezes, o desafio dele era o seguinte: não, eu quero ir lá porque eu quero olhar nos olhos do meu médico e ouvir dele isso, né? Então, era uma manifestação deste consumidor dizendo o seguinte, que a grande maioria prefere estar no consultório do médico conversando com o médico. E hoje nós temos uma série de ferramentas de tecnologia, a pandemia nos provocou Telemedicina. Isso, telemedicina e tudo mais. Mesmo com o recurso assim, ó, eu faço, mas eu quero ir lá. Isso funciona no varejo, funciona nos outros mercados também? Isso até funciona quando a gente está falando de commodity, né? Entendi. E uma marca pode ser uma commodity, uma marca de um produto, até um eletrônico pode ser uma commodity. Mas quando a gente está falando de experiências muito personalizadas ou decisões de alto valor agregado, e aí vamos usar a questão da saúde. Se eu vou falar da minha vida, eu não quero falar por uma tela, eu quero falar com o médico, eu quero ouvir ele se mexendo na cadeira quando eu fizer uma pergunta difícil e isso vai me levar a um outro assunto. Ou seja, as interações pessoais, elas trazem, quando boas, elas trazem muito mais oportunidade e muito mais informações do que as interações online. Então, veja só para completar, esse é um consumidor que vai sempre dar espaço, dar atenção para o varejo físico. Então, assim, ó, se um dia, em algum momento do universo, tomara que isso nunca aconteça, os shoppings fechassem, um consumidor sênior teria sido o último a ter entrado lá na loja, nesse lugar. Porque será o último a abandonar esse ato. E como que a gente sempre vê e ouve e assiste em vários canais a moda, né? A moda vendendo. E a moda sempre é alguém jovem, bonito, com um determinado padrão de beleza. E se vê muito pouco, exceto na saúde, o idoso, o 60+, como modelo, vamos chamar assim. Já foi mais, tá? Hoje isso está abrindo? Está abrindo bastante. Inclusive revistas de moda, Vogue, por vezes a gente é surpreendido com capas de mulheres 70, 80 anos, elegantésimas, né? E a gente tem vários exemplos aqui em Porto Alegre, mulheres muito elegantes, que são sêniores, ou seja, isso começa a mudar. Porque, inclusive, a moda se deu conta do seguinte, Maurênio: o luxo não atrai tanto as novas gerações. Interessante. E aí talvez a mudança seja por questão estratégica, né? Não por
benesse, assim. Estão Sim. realmente atrás do dinheiro. Estão atrás de 1 trilhão e 60 bilhões desse consumidor. Então, o luxo, ele é mais, está mais conectado com as populações maduras do que com as populações mais jovens, né? Tanto que a gente vê mudanças, assim, de comportamento muito estranhas. Estranhas. Não são mais estranhas porque a gente acompanha isso, mas tem jovens de 25 anos de idade, 20 anos de idade, que sequer têm habilitação para dirigir um carro. Esse cara nunca vai comprar um BYD. Quem vai comprar é o pai dele ou o avô dele. Que talvez dê para ele. Não, porque ele não vai poder dirigir porque ele não tem habilitação ou não tem interesse em Casa ter. própria, Martin, casa própria. Casa O própria. gurizada não quer, eles querem alugar e morar onde der na cabeça. Aí vem várias questões. Mas é uma cultura, né? Porque é uma geração que entra com os aplicativos, com o uso de aplicativos, sem a necessidade de ter que estar dirigindo. Inclusive a conexão que se observa, que no nosso tempo a gente dirigia depois de ir para um coquetel e beber um vinho, uma taça de vinho ou uma cerveja. Hoje o jovem ele já não faz esse movimento, porque mesmo que ele esteja dirigindo, ele não dirige, ele não bebe nada, é meio que cultural, tá? Mas ele está fora de um contexto, porque ele não está gerando, ele não está produzindo, né? De uma forma geral, ele não está produzindo. Então tu tem um mercado de oportunidade para consumidores 60 a mais, ou seja, melhores ofertas, mais condições, que o mercado de luxo é um exemplo que tu trazes, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio de negócio para atrair melhor esse consumidor. A gente acaba indo para o jovem, tenta criar alternativas para o jovem e abandona. Até eu queria pegar o gancho do que o Jefferson está colocando, eu queria te fazer uma pergunta. Tu é um gaúcho que mora em Belo Horizonte, mas que viaja o Brasil inteiro. Esta concepção de geração prateada, ela é nivelada no Brasil ou ela está mais presente em algum lugar especificamente, ou um mais do que outro? Ou isso já é uma pandemia, digamos assim? O Brasil está envelhecendo, né? Envelhecendo na sua demografia, porque menos crianças estão nascendo, as mulheres estão tendo menos filhos, né? E essa é uma característica mais intensa do Sudeste e do Sul. Tanto que a expectativa de vida ao nascer na região Sul e depois na Sudeste são as maiores do país, né? Então, por várias questões. Ambiente, grau de instrução que ajuda as pessoas também a se cuidarem melhor na saúde, ou acesso à saúde, acesso ao trabalho, vários aspectos, né? Mas no Amazonas a população está envelhecendo, a expectativa de vida está... ou seja, em qualquer lugar do Brasil, isso é uma característica. Por conta de vários aspectos, que o principal realmente é o acesso à saúde e também o estilo de vida. É muito engraçado. Qualquer um de nós aqui, você que está assistindo a gente em casa, imagina, vendo a idade que você tem. Você tem 50 anos de idade hoje. Tente lembrar quando você tinha 20 anos de idade, os seus tios de 50, como é que eles eram? Inclusive na aparência, né? Inclusive fisicamente. Uma pessoa com 60 anos de idade, há 30 anos atrás, estava na capa da gaita, né? Vamos usar essa expressão assim, né? E também não buscando novos desafios. E com incapacidade produtiva, né? Esse é um ponto Exatamente. que é diferente do que se tem hoje, né? Sim. Hoje um jovem de 60 anos, ele está em plena produção, ele está no auge da maturidade profissional, ele já tem uma carreira, e se tu reduzir, com certeza, se ele tem uma prática saudável, ele tem atividade física recorrente, regular, visita com recorrência aos seus profissionais médicos que o acompanham, ele é uma pessoa de 45, 50 anos. Sim, né? Biologicamente. E biologicamente, então, ele tem um comportamento diferente. Eu acho que esse é um mercado que está desperto, né? Aqui é muito comum, nós temos muitas galeterias aqui em Porto Alegre. E uma imagem clássica é sempre numa galeteria tem uma foto do avô ou do imigrante que a gente pensa, era um senhor de 8. Não, às vezes era 45 anos. É verdade. E a vida era mais difícil naquela época. Bem mais né? difícil. A nossa vida está mais fácil, né? Bem mais fácil. Muito.
né, em vários aspectos. Então é isso. Hoje alguém com 60 anos de idade está pensando com planos profissionais ou de empreender ou de começar a plantar uva ou de começar um cultivo diferente pelos próximos 20. Né? No passado Já diz o Dr. Moriguchi, né? já diz o doutor Yukio Moriguchi. O Moriguchi, 94 anos, ele caminha todos os dias 5, 6 O quilômetros. doutor Yukio está com 99. 99. Deixa eu preciso te corrigir. 99. Em janeiro, E todo dia, 5 quilômetros, chova, canivete. 99 anos. Só. em Chova, janeiro, canivete, 5 quilômetros por dia. em janeiro, o doutor Yukio completa 100 anos. Nossa. Família, que aulinha aqui, hein? Que aula. E isso que é só o primeiro episódio, Gerson, Martin, Dr. Maurênio, do nosso episódio de pós-business de 60 mais. Virão mais coisas pela frente. O Martin falou que tem mais 10 programas. Tem. Olha, vai ter uma infinidade de programas pela frente. Eu já do nosso vi pós-business. mais uns 10 programas aqui pelos assuntos que foram tratados nessa mesa, como isso é rico, como isso é necessário, até para motivar, Maurênio. A gente precisa motivar as pessoas a não terem medo da inteligência artificial, porque nós estamos prontos para ela. A gente não pode ter medo. Né? Sim. E motivar os empreendedores. Hoje, o Sebrae fez um estudo, os empreendedores com mais de 50 anos de idade são os que têm maior quantidade de funcionários empregados e são as empresas que conseguem ser mais longevas. Esse nível de consciência social no empresariado nessa Produção, Essa- geração de nessa riqueza, né? Geração de trabalho. Ou seja, tu tem uma... tu quebra aquela história de que as empresas são criadas e em 2 anos elas desaparecem. Na verdade, hoje tu tem um nível de maturidade empresarial de executivos que foram executivos, que vêm de uma carreira executiva, que estão empreendendo e estão tendo sucesso fazendo isso, né? Tendo sucesso, estão fazendo as escolhas certas, porque eles têm repertório. Né? Tem essa é a palavra mágica. experiência. Essa palavra é a palavra mágica. Eu entendo que para vários aspectos, né? Tanto da vida pessoal, da vida profissional e também para a gente nos desafiarmos, né? O que a gente quer ser quando a gente envelhecer, né? Tem uma marca que fala sobre isso, né? Usa esse chama. O que a gente quer ser quando a gente vai envelhecer lá adiante, né? E até para envelhecer, Maurênio, a gente precisa estar muito organizado e planejado e ter dinheiro guardado, Pois é. porque envelhecer não é barato, né? Mas aí isso a gente pode explorar num outro momento. Você que nos acompanhou até agora, continue. Se inscreva no nosso canal. Você vai ter esse conteúdo e mais os conteúdos dos Business Partners, com excelentes dicas. E agora começamos mais essa etapa do nosso Pod Business, 60 mais. Aguardem que vem mais novidades pela frente. Agradecemos então a presença de Gerson Silva, nosso estrategista de mercado, de estratégia, Maurênio Stort, nosso diretor da M-Stort. Obrigado, Maurênio, mais uma vez conosco aqui. E Martin Henkel, obrigado pelos esclarecimentos, né? Obrigado. E acho que vai ter mais programas pela frente aí. Esperando. Venha a Porto Alegre mais vezes. Venha mais vezes. Estou contando com isso. Tá ok. Obrigado pela sua audiência até aqui e inscreva-se no nosso canal. Obrigado, um abraço. Pod Business, o podcast da M-Stort.